Então, boa tarde a todos, agradeço aí a participação. Enquanto o pessoal vai chegando com o novo link, eu vou fazer aqui os agradecimentos e apresentar a professora, né, e empresária, e sempre disponível, Raquel Rezende, para essas questões ligadas à inovação, porque isso está no sangue, na veia da Raquel há muito, muito tempo, que ela vai contar para vocês, né? Então, ela tem mais de 20 anos de experiência em planejamento e implantação e operações de ambientes de inovação, de incubadoras, hubs, parques tecnológicos, coworks, além de programas, né, de empreendedorismo e inovação. Projetos de interação entre empresa, universidade, empresa, governo, atuou na criação e implementação de legislação e políticas públicas relacionadas à inovação e na criação e fortalecimento de ecossistemas de inovação, experiência na captação de recursos para projetos de base tecnológica. E então ela tem uma experiência gigantesca e é isso que ela vai falar hoje para a gente, como transformar ideias em negócios, estratégias de captação de recursos e interação com o mercado. Meu nome é Cristina, sou diretora de inovação tecnológica e empreendedorismo aqui da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IF Sul de Minas. Quero estender aqui e cumprimentar a todos, em nome também da Cindinara Ferreira, nossa pró-reitora, que hoje acumulou agenda em no mesmo horário, né? Aliás, em três agendas no mesmo horário, então sempre tem que fazer opção por alguma. Então, tinha uma reunião, ela foi para essa reunião, então ela deseja a todos aqui um ótimo evento e agradece a você, Raquel, pela participação. Então, a respeito da internet, a Raquel já tinha me avisado hoje de manhã do problema que ela está com a internet em Uberaba, havendo muita oscilação. Aliás, ontem ela participou de uma palestra e caiu a internet e voltou 1h30 depois. Então, a gente tem aqui duas opções. A primeira... Hoje também caiu. Hoje de manhã também, Então, a gente tem duas opções. A primeira é a gente reagenda para outra data e, posteriormente, a gente manda o link, ou a gente aguarda, né, dá mais ou menos umas 2 horas, que foi o tempo que ela ficou sem internet, e hoje, agora 2, a gente voltaria às 4 horas, caso agora, no comecinho, ela perca sua conexão. Mas vamos tentar, vamos tocando, e aí se eu cair, depois vocês decidem, e eu estou à disposição de vocês. Bem, um outro recadinho, eu vou colocar aqui o link para vocês, para a lista de presença, emissão dos certificados, e também um link para perguntas que vocês queiram fazer para a Raquel aí no finalzinho. Raquel, seja bem-vinda ao IF Sul de Minas, agradecemos aí muito a sua colaboração, e agora a palavra é toda sua. Bom, boa tarde, então, a todos. Professora Cristina, é um prazer estar aqui com vocês nesse ciclo de palestra, encerrando esse ciclo de palestra do Instituto Federal Sul de Minas, e que recebe aí, né, profissionais, professores e alunos de todos os institutos federais. Eu fico muito à vontade de estar aqui hoje, porque eu sou muito próxima do Instituto Federal, especialmente do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui na pessoa da professora Débora Bonos, que é uma reitora excepcional. Então, vocês têm uma característica que eu gosto muito, que é de trabalhar muito abertos ao que acontece no mercado e na sociedade, e eu só acredito que a gente vai chegar a algum lugar nesse país se a gente mantiver um diálogo constante, empresas, universidade e governo. E eu fico mais à vontade ainda de estar aqui hoje para falar com vocês, porque o que a gente chama de tríplice hélice, eu corri as 3 pás dessa tríplice hélice e muito tempo e com muita experiência, e errei muito e acertei um pouco, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Eu estive durante 15 anos na gestão de ambientes de inovação dentro de universidades. Eu fui gestora de uma incubadora de empresas, implementei hubs, e nos últimos 8 eu fui gestora do Parque Tecnológico de Uberaba, que é um dos
3 parques operantes em Minas Gerais e que a gente fechou aí uma história em ambientes de inovação muito, assim, com muita felicidade. Eu vou compartilhar um pouco disso com vocês também. E depois disso tudo, lógico que a gente tem sempre demandas das empresas, você na gestão de um ambiente de inovação convive com empresários o tempo todo, né, professora Cristina? Então, eu sempre tive demanda para atuar como consultora e agora eu tenho uma empresa de consultoria para continuar compartilhando experiência e conhecimento, que é o que eu mais gosto de fazer. A professora Cristina falou uma verdade, eu acho que eu nasci com sangue de inovação. Eu sou uma inquieta, inconformada, tenho formiga na cadeira e eu adoro quando eu encontro gente assim na minha frente. Então, é isso, eu queria muito agradecer o convite de vocês e aqui vai ser um bate-papo, eu vou compartilhar algumas coisas, algumas visões, algumas impressões e no que eu acredito que deve ser a conduta numa instituição de ensino em especial, quando a gente diz que a gente quer fazer inovação. Porque, bom, aí eu vou começar aqui a minha apresentação e vocês vão entender por que eu estou falando desse jeito. Vocês me permitam compartilhar essa informação e depois eu queria muito pedir à professora Cristina para passar meus contatos, IDs para a turma e para a gente continuar essa conversa com quem quiser se aprofundar mais, tá, professora? Eu acho que eu estou com delay, então eu vou começar o compartilhamento da minha tela. Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, me interromper e colocar no chat também. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar no chat, mas aí a professora acompanha e me interrompe e passa as questões para mim. Posso começar a compartilhar, professora? Fala comigo, porque eu não vou te ver a partir de agora. Pode compartilhar, já está compartilhando, Raquel. Tá, então vamos lá. Mais um pouquinho. Aí, tá só na Compartilhou? tela. É, só não tá. Isso, agora perfeito. Agora tá? Então, vamos começar com essa frase aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de captação de recursos e como transformar ideias em negócios no ambiente acadêmico, né? Eu começo com essa frase muito verdadeira, que é do dono do Grupo Algar, vou colocar meu timer aqui, que é do dono do Grupo Algar, Dr. Luiz Garcia, que é um senhor já bem de idade, muito ativo, muito inteligente. Um dia nós estávamos inaugurando um espaço de inovação no Grupo Algar e tinha um mural de recados, e todos escrevendo recados muito poéticos, muito interessantes. E aí ele chegou lá, todo mineirinho, escreveu lá: não existe inovação sem vendas. Inclusive, eu vou postar hoje no meu Instagram o escrito dele. Aí todo mundo olhou aquilo e falou assim: né? Não adianta nada a gente fazer evento, fazer atividade, fazer encontro, se a gente não tem resultado financeiro da inovação. E aí, com isso, eu vou muito num exemplo muito extremo, que é esse professor aqui, esse professor simpático aqui, que hoje ele é um proprietário de uma fortuna de 1,7 bilhões de dólares. Esse professor aqui, ele é da Universidade de Stanford, e foi ele o professor que acreditou em 2 estudantes que estavam querendo fazer um negócio chamado Google. Vocês já ouviram falar? Pois é. Esse professor, ele continua investindo e hoje ele é investidor de 17 empresas, tá? E quando a gente fala de empresas no Brasil, startups unicórnios, que são aquelas que faturam 1 bilhão de reais, a gente vê que tem muita startup que surgiu dentro da faculdade, né? Então, a gente tem a Cristina Junqueira, que é dona do Nubank, filha da Poli, da USP. E a gente tem outros aí, a gente tem o caso do César e do João, da escola da USP, a gente tem o Eduardo e o Felipe também, e da Exalc também, e a gente tem os fundadores da 99 também, da Mecatrônica da USP. Olha que interessante. E aí, quando você pega a Estratégia Nacional de Inovação do governo federal, você vê algumas questões interessantes. Você vê que eles têm interesse em aumentar o investimento público em ciência e tecnologia,
você vê que eles têm interesse em aumentar a taxa de inovação das empresas brasileiras, eles têm interesse em aumentar o número de empresas que usam os benefícios das leis, né, da legislação de inovação, e a quantidade de profissionais trabalhando com inovação das empresas. Então, isso, obviamente, na linha do tempo, vai chegar, e com todas as intempéries político-partidárias, todo mundo entende que inovação é competitividade. Quando a gente olha para os países mais ricos, a maioria dos investimentos que financia a CTI é do governo, é pública. No caso dos Estados Unidos, 60% da pesquisa vem do governo e na Europa, 77%. E a Alemanha anunciou que o governo federal vai investir 160 bilhões de euros no ensino superior na pesquisa científica até 2030. Muito bem. E a nossa história, como é que é? É assim? Não é. Então a gente tem que dar os nossos pulos. Nós que lutemos, não é verdade? E aí, quando a gente vê esses depósitos de patentes das universidades brasileiras, a gente vê aqui os campeões nacionais, a gente vê a Unicamp lá em primeiro lugar. E quando a gente vê a Unicamp em primeiro lugar, eu destaco um projeto que, inclusive, a professora Cristina desenvolve aí, que é o projeto Filhas da Unicamp, né? Então, essas empresas movimentam 8 bilhões de reais. E essas empresas movimentam inovação. São mais de 1.000 patentes, 131 contratos de licenciamento, e por aí vai. Isso tudo pode ser uma geração de receita para a universidade, para investir, reinvestimento na universidade. Quando a gente fala de proteção intelectual, a gente vê que aquelas instituições que possuem NITs, que possuem as estruturas, estão mais bem posicionadas. E quando a gente olha para o cenário de parques tecnológicos no Brasil, veja só tanta gente que está por aí, que a gente pode fazer negócio e a gente não faz. Vocês que são professores, alunos, gestores acadêmicos, olha só, tem gente aí espalhada pelo Brasil, prontinha para fazer negócio com vocês, e vocês, às vezes, ficam numa bolha, né? Quando eu falo vocês, eu não estou dizendo vocês, no Instituto Federal Sul de Minas, estou dizendo vocês em geral, né? A comunidade acadêmica científica em geral. E veja só que a maioria desses parques estão dentro de universidades. Então, a gente consegue, isso aqui só no Brasil, né? Isso aqui, a gente consegue interagir de universidade, né, de instituição de ensino para instituição de ensino muito facilmente. Então, a minha pergunta é: a sua instituição tem interagido com os parques tecnológicos no Brasil, professora Cristina? Não é para me responder agora, tá? Em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, nossa terrinha, a gente tem todo esse ambiente de inovação. E aí eu pergunto, as empresas dos ambientes de inovação do IF Sul de Minas conhecem as empresas dos outros ambientes, das outras faculdades? Não, não conhece. A gente, inclusive, está trabalhando para poder criar uma vitrine para que vocês possam conversar. Alguém me fala se vocês estão me escutando, porque teve uma palestra que eu falei durante 40 minutos, aí uma pessoa falou assim, você caiu nos 5 primeiros minutos. Aí eu fiquei falando sozinha. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos sim, Raquel. Ah, então tá. Só checando. Trauma. Então, aqui a gente tem incubadoras e parques tecnológicos em Minas Gerais prontos para fazer negócios. E aí eu nem vou entrar nesse mérito, mas só para vocês terem uma ideia, a maioria, né, um grande número das empresas, não maioria, mas um grande número das empresas que estão nos ambientes acadêmicos, os ambientes de inovação hoje pelo Brasil, em Minas Gerais também, vem de spin-offs acadêmicos, ou seja, vem de vocês que tiveram uma ideia na faculdade, procuraram um professor, procuraram a faculdade e criaram um negócio a partir disso, né? E aí a minha pergunta é se a gente está preparado para aproveitar as oportunidades de investimento público e privado e transformar a inovação em receita no nosso ambiente universitário. E aí eu não falo só receita para a universidade, não, gente. Estou falando receita para quem tiver a fim de empreender, né? E aí eu pergunto, na sua instituição, professora Cristina, se alguém ligar lá e falar que quer empresário e quer melhorar o produto, se alguém ligar lá, a sua telefonista vai saber para quem indicar, para quem recomendar? E aí eu criei um checklist para as universidades, para vocês
comunidade acadêmica, verificarem se a sua universidade tem isso e está oferecendo isso para vocês, porque se não tiver, é hora de vocês cobrarem, né? Então, a primeira coisa, políticas institucionais estão claras, existem, né? O corpo docente é qualificado para desenvolver pesquisa aplicada. Existem os ambientes físicos ou digitais que sejam, mas existem incubadora, hub, polo, núcleo. Vocês têm os cases mapeados, vocês têm os cases de sucesso do IF Sul de Minas, vocês sabem quem são os casos de sucesso aí? Vocês têm programas estruturados, né? A faculdade de vocês, ela investe como sócia da startup que vocês estão criando? Existe comunicação interna? Vocês ficam sabendo das coisas que estão acontecendo ou que podem acontecer? Vocês têm acesso aos indicadores para saber quantas empresas foram criadas, quantas não foram criadas? Vocês têm uma agenda de relacionamento com as empresas, com as entidades de classe, com a Federação das Indústrias, com a Associação Comercial? E aí eu estou falando de uma agenda que não precisa ficar restrita à sua cidade. Ela pode ser uma agenda que pode ser nacional, né? E, por fim, a inovação está na boca do povo, né? A inovação é sexy, então a universidade precisa se posicionar com cultura e estratégia para ser inovadora. E aqui eu dou alguns exemplos do que eu vivo aqui em Uberaba, muito disso aqui tem participação minha e liderança em alguns momentos, que é esse ambiente rico, criado aqui de coworkings, de hubs, de incubadoras, de aceleradoras, de programas de aceleração, de plataformas digitais, né? E alguns exemplos pensados aqui que eu trouxe, como esse caso aqui do Tecnoparque Sinergia, que a professora Adriana, que é a nossa presidente da Rede Mineira de Inovação, e outros exemplos também da Techstars, do IBM. Então, está todo mundo trabalhando nesses ambientes, né? E aí a gente tem diversas maneiras de captar recursos, pessoal. A gente tem a parte da encomenda tecnológica, a gente tem os eventos, a gente tem as cotas das startups, a estruturação de ambiente de inovação, os programas de geração e construção de startups, né? A pesquisa e o desenvolvimento financiada com dinheiro de agentes de fomento, que a gente vai mostrar mais na frente, a consultoria, né? O mapeamento e interação com startups, e acho que a universidade ela tem que estar preparada para desenvolver um portfólio para todo tipo de demanda. Então, de acordo com o que a empresa quiser, ela vai desenvolver um produto ou um serviço. Por exemplo, se eu quero resolver um problema de um negócio que eu tenho, o melhor é, pela cor mais escura, eu ou contratar ou co-desenvolver ou mapear e interagir. Gente, me perdoem aí meus cachorros latindo, tá? Bom, e aí a minha pergunta para vocês também, em relação às GovTechs, né, é se vocês têm participado e têm ficado sabendo dos programas de governo que estão selecionando startups. Esse programa, por exemplo, viabilizou centenas de startups em Minas Gerais, startups vindas, inclusive, do mundo todo. Professora Cristina, tem alguma startup do IF Sul de Minas aprovada no CID, professora? Raquel, não tem, não. Nós temos o início agora de startup, sabe? E nenhuma ainda tem um produto que está sendo vendido, né? Então, elas estão criando ainda o seu... Está no começo. Tá, Está plantando sementes. A gente então, tem, hoje em dia, sete que ótimo, estão aí maravilha. Que está caminhando. Então, regar bem essas aí, ó. Meus cachorros, além de latir, resolveram uivar no meio da palestra, né? Eu nem ligo mais. No começo eu ligava, agora eu entrego para Deus. Vamos lá. A sua instituição sabe quais são as startups de sua comunidade acadêmica e participa dos resultados, né? Então, assim, essas 7 startups, se eu perguntar para essa galera que está aí me assistindo agora, vocês sabem quais são essas 7 startups? Essas 7 startups estão... lógico que ainda é cedo, mas é uma pergunta provocativa, tá, professora Cristina? Você me perdoe aí,
Mas é que meu papel aqui hoje é dar uma provocadinha. Então, assim, a instituição, por ser federal, ela pode participar dos resultados das startups dos alunos e dos professores? A lei de inovação já permite isso. Então, assim, por que não, né? E aí, uma coisa que a gente tem assistido muito também, que enriquece muito essa relação, essa captação de recursos e o desenvolvimento de projetos em colaboração, é quando a gente recebe startups internacionais. Veja só, o Centev, lá da UFV, que eu sou fã, faz um programa de soft landing fantástico e recebe empresários internacionais. Imagina vocês recebendo startups de Israel, da Alemanha, dos Estados Unidos, e interagindo e fazendo negócios com esse pessoal todo. E aí a gente vê, quando a gente vê o 100 Startups, a gente vê que tem muita gente fazendo e está com resultado muito bom, esses grupos aqui gigantes, né? E por que a gente não tem os casos das nossas instituições reconhecidos aí pelo mercado? Porque muitos estão começando, muitos já estão, mas não estão, talvez, nos lugares e nas horas certas. Então, a gente tem que pensar isso mesmo. Até porque as mensalidades hoje das faculdades representam só 10% da receita. Então, de onde vem, né? O restante da receita? Vem de projetos, vem de startups, né? E aí você pensa só, imagina só, o IF estar no centro, né? Aqui eu coloquei, aqui no meu slide, eu coloquei a universidade como um hub, né? Porque, na verdade, ela tem que interagir com todas as outras universidades, com todas as entidades de classe, com os centros de pesquisa, com os ambientes de inovação, né? O que a gente não pode fazer é o que o Beraba fez por 2 vezes seguidas, né? Não satisfeito em errar uma vez, errou 2. E eu falo isso mesmo, para a gente não errar de novo. Por exemplo, tem uma universidade aqui que abrigou uma startup chamada NetCook. Essa startup foi vendida por 2 milhões de reais para o iFood, e ela estava dentro de uma faculdade. A faculdade não era sócia, não aproveitou. O segundo caso é a Grão Direto, que também aconteceu o seguinte: um dos sócios vem de uma faculdade, a faculdade não tinha um programa de relacionamento, então o que aconteceu? Ela também não usufruiu disso, não ficou sócia nem nada. E aí, uma coisa que eu falo para a gente se preparar, né, para captar recursos, para transformar ideias em negócios, é a gente fazer o seguinte: alunos e professores, conheçam outras realidades, saiam da onde vocês estão e vão ver outras realidades. Conhecer as suas competências e onde complementá-las. O que a gente tem de competência na universidade que a gente está e o que a gente pode fazer para complementar isso daí. O que a gente precisa fazer para se relacionar melhor com as empresas e com as startups que estão no mercado? Como é que a gente cria políticas e programas para gerar resultados a partir de inovação e medi-los, né, que é o que vocês estão fazendo? E como é que a gente pode se posicionar como universidade inovadora? Certo, pessoal? Então, aqui, a parte da minha apresentação, eu encerro e eu inicio aqui um bate-papo com vocês, certo? Então, eu queria saber de vocês o seguinte: hoje, o caminho correto eu tenho uma ideia, eu quero transformar ela num negócio, eu procuro o departamento do IF Sul de Minas. Então, o que poderia melhorar, o que está sendo produtivo? Eu queria muito ouvir a professora Cristina nesse bate-papo que a gente vai fazer. Professora. Oi. Bem, Raquel, eu acho assim que a gente pode aproveitar agora um momento até de consultoria com você, né? Aproveitar tanta informação aí que você trouxe, mas você mais acendeu, né, uns alertas enquanto instituição. Bem, aqui no IEF Sul de Minas, a gente
no ano passado, a gente conseguiu criar a Diretoria de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. Isso foi um avanço e um grande apoio do reitor. Dentro da diretoria, a gente tem a coordenadoria de inovação e a parte de empreendedorismo. Dentro da inovação, tem o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica. A gente tem o Escritório Local de Inovação e Transferência de Tecnologia, que fica em cada campus, tem um grupo, alguns campos têm um grupo maior, outros pelo menos uma pessoa envolvida. Além disso, a gente tem apoiado com o laboratório de prototipação, os Lab Maker, também os 8 campos, todos têm o seu laboratório, uns mais evoluído ou não, né? E assim, dentro de empreendedorismo, nós temos a incubadora e temos as empresas juniores e o programa Empresas Filhas. Então, assim, a gente tem um rol de coisas que foram criadas, mas muito recentemente. Essas coisas começaram a pincelar em 2018, mas a gente ganhou força em 2019, 2020. A pandemia acabou, assim, atravancando um pouco. Então, assim, se um aluno, de repente, ele fala, nossa, eu tenho uma ideia. Eu acho que hoje ele não vai saber o que ele tem que fazer e nem que tem um núcleo de inovação tecnológica. Com algumas exceções, porque a gente abre muitos editais o ano inteiro. E editais que a gente aproxima tanto de professores como dos grupos de pesquisa para poder vir para cá. Mas, assim, o que a gente está traçando agora estrategicamente para que os alunos que tenham essa vontade, eles consigam saber. A gente acabou de aprovar um projeto chamado Elite Júnior, e a gente vai ter um treinamento dia 6, 7 e 8 para os campi que vai ter o programa Elite Júnior, e a partir deles nós vamos ter multiplicadores para que isso chegue até os alunos, né? Mas a gente tem os programas que vários professores também já têm um grupo de pesquisa, ou pelo seu TCC, e esse professor entra em contato aqui com o NIT para fazer a declaração de invenção dele, né? Então, aí ele traz a documentação e aí vai tramitando para que isso seja feito o registro dessa patente, o registro desse software. Mais ou menos isso, não sei. Se eu começar a falar, eu vou falar demais, então é melhor ir perguntando, porque senão vai ter pergunta demais. Aí a gente tem aqui, vai ter pergunta demais, não, pergunta de menos, e eu que vou ficar falando, porque, gente, como a Raquel falou que ela tem no sangue inovação, eu vou falar que eu também tenho, que eu sou apaixonada por aqui. Eu vou até apresentar, já que tem 30 pessoas, eu vou apresentar a nossa sala, né? A Adélia também está aqui, a sala nossa aqui da diretoria. Vou apresentar para vocês que a gente gosta já de fazer algo diferente. Então, a gente já está criando um ambiente aqui de inovação e de empreendedorismo para já movimentar aqui na reitoria. Então, Cris, complementando o que você está falando, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, complementando o que você está falando, né? O Núcleo de Inovação Tecnológica, alocada na Diretoria Tecnológica e Empreendedorismo, tem tido uma ajuda muito grande em função da diretoria criada, né? Que a Cristina faz parte. E o NIT, embora criado em 2010, Raquel, ele, na realidade, ele começou a ter um corpo, na realidade, e o que a gente pode chamar de um escritório e uma documentação organizada a partir de 2016. Então, de lá para cá, a gente vem entrando em contato com os pesquisadores que têm pesquisa aplicada, né, que querem proteger sua tecnologia, produto, processo, e a gente vem tentando animá-los e ajudá-los, e através desses escritórios locais, representantes do NIT nos campi,
também a gente tem tentado animar os pesquisadores, docentes, alunos, né? Enfim. Agora, uma coisa também que dificulta muito, né? A Cristina vai concordar comigo, por exemplo, é a cultura, né? A gente não tem uma cultura no Brasil de inovação, né? Está começando a querer reagir agora consequentemente, a gente não vai ter também em algumas instituições de ensino. Enfim, a gente é um trabalho de formiguinha, como a Cris falou. Existem muitos projetos, né, bons que foram até alavancados agora com a criação da Diretoria de Inovação Tecnológica, porém, a gente precisa sensibilizar, né, os campi, né, a nossa equipe de docentes, de toda a academia, né, para a necessidade de exatamente ir mudando a cultura aos poucos, né, para a gente poder criar e transferir o que a gente cria, né, para a sociedade, para a iniciativa privada. Esse é o maior bem que uma instituição de ensino pode fazer. Então, a gente já tem que ter essa consciência, transversalizando isso no ensino, enfim. É um trabalho que leva algum tempo, né, que a gente, até como uma estrutura multicamp, a gente também leva um tempo maior, porque você tem que sensibilizar os dirigentes de cada campus, né, da instituição, e fazer que a coisa rode, né, da melhor maneira possível. Então, é assim, a gente não é um trabalho fácil, né? Essa questão de você trabalhar inovação não é fácil e não é só difícil para a academia, né, entre aspas. É difícil para a iniciativa privada também. Na iniciativa, eu sou uma pessoa que tem experiência na iniciativa privada, maior tempo de trabalho na iniciativa privada, e na iniciativa privada a gente também encontra muitos desafios para trabalhar a inovação. Então, é um trabalho assim que a gente tem que ter muita resiliência, né? E a gente depende muito da gestão da instituição, né? E depende muito da resposta, né, da sociedade acadêmica também, para a gente evoluir nessa questão, né? Esse é o meu parecer, assim como coordenadora do NIT já há 6 para 7 anos. Viu? Obrigada. Obrigada, Adélia. Gente, eu acho que a Raquel caiu da nossa live. Eu vou fazer a gente pode continuar o bate-papo, porque aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer tudo que o IEFSU de Minas faz e onde vocês podem se encaixar na questão de inovação, mas eu faço uma sugestão para vocês, se ela não conseguir entrar. A gente tem aqui um link de perguntas. Então, vocês façam as perguntas, se ela não conseguir entrar, eu encaminho para a Raquel e peço para ela gravar ou videozinhos curtinhos com essas respostas, e a gente manda para vocês, faz aí uma edição desses videozinhos com as perguntas, tá? Ou então manda por escrito. Eu acho que uns videozinhos vai ficar legal, a gente pode mandar para todo mundo. Então, assim, eu acho que pode ser uma alternativa, tá? Então, tem aí o link das perguntas. Peço que vocês aproveitem o momento. Raquel é muito bacana, tem uma experiência gigantesca e vocês podem colocar isso, tá? Então, assim, se vocês fizerem perguntas aqui para mim, para a Adélia, estamos à disposição. Mas aqui, puxando a apresentação da Raquel, né, aonde ela foi mostrando que dentro das instituições de ensino podem sair negócios que são chamadas de startups ou spin-offs, né? Spin-offs porque elas saem do ambiente universitário, ela sai de uma pesquisa, ela sai de um laboratório, às vezes ela tem o envolvimento tanto de professores, técnicos e alunos, então não tem uma regra, quem que está dentro dessa spin-off, se é aluno ou professor.
mas é algo que no Brasil nós não temos. E aqui no Instituto Federal a gente tem uma só das startups, não, duas das startups que tem a figura de um professor ou um servidor. Tá? Então, só duas, as outras são formadas apenas por alunos. E alunos também de fora. Então, quando a gente lança o edital da corrida de startups, que a gente fomenta o início de uma startup, o recurso é pequeno, mas já é um início para fazer a prototipação, é com esse objetivo, que a gente forma startups e spin-offs. Então, vocês que são os professores, dentro dos laboratórios, o que vocês vierem a desenvolver, se ele tiver um caráter de um negócio, um caráter de inovação, tanto disruptiva como incremental, vocês devem procurar o Elite no campus, e o Elite vai fazer a primeira conversa. Depois aí vem para o NIT e a gente faz todo o trâmite burocrático para transformar esse teu projeto aí de pesquisa em uma patente ou um registro. Fora isso, você pode caminhar e aproveitar tanto o edital que a Incetec abre, que é a incubadora de Inconfidentes, que hoje ela é institucional, ou você pode também ir atrás desse edital que é lançado uma vez por ano, que é a corrida de startups. A corrida tem fomento, mas o edital que a Incetec abre anualmente não tem fomento. Mas o que vocês recebem? Consultorias, capacitação, para que você transforme o seu negócio inicial em realmente uma proposta para poder ser validada e ter os primeiros ganhos comerciais. Então, a gente tem parceria tanto com a aceleradora, a Inova Venture de Varginha, como com a Solve de Poços de Caldas. Então, a Inova Venture é só do setor agro. E a Solve é de qualquer setor. Então, a gente tem ainda essa parceria com essas pessoas que nos auxiliam. É uma parceria simples, né? Eles não cobram nada por isso, mas são pessoas que nos auxiliam aqui no processo de desenvolvimento de startups ou de spin-offs. Então, esse vamos chamar de um produto que tem o IEF de Minas, que é um caminho. Tudo é regimentado, né, pela política de inovação do IEF de Minas, que também foi do ano passado, de 2020. Eu coloquei o link aí para vocês, dessa política. Ela é baseada na Política Nacional de Inovação, que são leis e decretos, e a instituição, então, tem. Então, o primeiro link lá que a Raquel mostra para vocês, né, do checklist, é políticas institucionais. Então, se a gente for pensar das políticas institucionais, o IEF de Minas... pessoal. Você voltou, Raquel. Estou aqui batendo um papo com ele do checklist seu. Nossa Senhora, desculpa. Bom, eu já sabia que isso ia acontecer. Bom, pode continuar, Gente, então. não, aproveitem e pergunta para a Raquel, porque eu estou aqui o tempo todo, vocês perguntarem o que quiser. Pode abrir o microfone, quem quiser perguntar alguma coisa para ela, gente, aproveita. E assim, eu queria só fazer um complemento, que parece muito fácil, né? Vem uma pessoa e colocar aí no papel o que precisa ser feito e tal, o que dá certo, que não existe inovação sem vendas e tal. Mas não é fácil, porque não é qualquer pessoa que está colocando isso. É uma pessoa que esteve lá na trincheira, né? Durante 22 anos. Eu saí em dezembro do ano passado. E hoje eu continuo na trincheira, só que de outro lado. Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria que atende empresários, que atende estudantes, que atende professores. Para vocês terem uma ideia, eu tenho hoje um cliente que está, assim, querendo pagar pesquisa na área da empresa dele para pesquisadores que querem fazer negócio. Então, eu fiz uma prospecção, a gente conseguiu, nós estamos em Uberaba, essa empresa é uma empresa uberabense. A gente conseguiu contato com o professor da Universidade Federal do Amazonas,
que vai ser pesquisador lá. A gente conseguiu de um estudante de Jabuticabal que vai ser pesquisador lá. A gente está indo agora para Piracicaba amanhã, se tudo der certo, e a gente vai conseguir. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita, muito além aí da cidade de vocês, muita coisa além. Como vocês vão fazer isso? Usando as redes, usando os parques, usando as incubadoras, que vocês nem sabem que existem, né? Então, assim, por onde a gente começa, né? Professora Cristina, aqui eu tenho 22 pessoas, eu não sei se são alunos ou se são professores, mas eu queria muito conversar e ver a visão de vocês com a seguinte pergunta. Vocês veem dificuldade em transformar ideias em negócios? Que dificuldades vocês encontram? É não saber escrever o projeto? É não saber onde buscar o dinheiro? É não saber onde está o cliente para poder vender? Porque o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, não é o dinheiro do CNPq, não é o dinheiro da FINEP, não é o dinheiro da FAPEMIG. O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Então, assim, onde está a dificuldade de vocês? A primeira coisa, vocês têm que identificar isso, tá? Então, eu queria muito me colocar aqui à disposição, caso alguém queira fazer um comentário, fazer uma pergunta, fazer uma observação de alguma coisa que não concordou. Enfim, gente, eu estou aqui me colocando, assim, a experiência que eu tive nesses 22 anos para vocês é o seguinte, as barreiras, elas estão muito mais relacionadas à cultura da organização do que, de fato, a existência da barreira mesmo. Tá? Muitas vezes a gente fala assim, Raquel, isso não pode. Não pode por quê? Cadê a lei que proíbe isso? Não, isso aqui ninguém nunca fez. Então, por que a gente não pode fazer a primeira vez? Onde está o problema? Entende? É muito mais cultural, a dificuldade é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Queria ouvir vocês aí, professora. Nós estamos falando mais com alunos, mais com professores, mais com gestores, como é que está? Quem que é essa galera que está aí 3 horas da tarde conversando com a gente? Raquel, eu tenho alunos, tem professores aqui também, tem gente de fora, tem gente de fora do Instituto Federal. Cristina. Oi, Adélia. Oi, se você me dá um tempinho, meu nome é Adélia, viu, Raquel? Eu sou a coordenadora do MIT aqui no Instituto Federal desde 2016. O MIT aqui foi criado em 2010. E a hora que eu comecei a dar um briefingzinho do que vem acontecendo, você caiu. Aí nós continuamos o papo aqui, a Cristina continuou o papo com o grupo. Então, eu estava colocando como eu já falei, né, o MIT foi criado em 2010, e em 2016 ele tomou um corpo de escritório de fato, com as suas documentações. Estruturação interna, né, que precisa antes de começar, né? Isso. E que estruturado ganha muito tempo, né, professora? Então, caiu de novo, Cris. Caiu de novo. Eu coloquei novamente aí o link para as perguntas, para a gente poder fazer aquele bate-bem. Eu ia até fazer uma pergunta para ela agora, né? Ela estava com esse problema mesmo de internet, ela falou que foi depois de uma tempestade, mas eu acho que vale a pena a gente falar do Instituto Federal, né? O que a gente faz e colocar a gente à disposição aqui de vocês. Então, como eu estava falando, o primeiro ponto que a gente tem, vamos chamar de primeiro produto, né, são esses editais de entrada, que é da corrida de startup e o edital da Incetec, tá? Para você ter a sua spin-off ou a sua startup, tá? Um outro edital que a gente faz aqui sempre, né, é o Hackathon, que foi desenvolvido em 2019, 2020 a gente fez, e agora 2021 a gente vai lançar ele. O edital deve sair semana que vem, e esse ano vai ser com o tema Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Foco no Agro.
Então, está com a metodologia do Sebrae, o Sebrae customizou a metodologia para nos atender e vai ter aí a imersão. Vão vir 2 problemas do mercado relacionado ao setor agro, relacionado à parte sustentável, para que as equipes possam desenvolver ali. Dessas ideias, né, que surgem do hackathon, daí também pode sair um produto, uma patente, ou então uma startup. Então, é outro mecanismo que a gente tem aqui também para aprimoramento. Tudo é ligado entre ensino, pesquisa e extensão. A gente não trabalha isoladamente. Então, as 3 pró-reitorias, muitas vezes as resoluções, muitas vezes as ações todas são desenvolvidas entre as 3 pró-reitorias para que tenha uma quantidade de cabeças pensando que atenda realmente ao ensino, a pesquisa e a extensão. A gente também abriu um edital, que é o mapeamento do ecossistema empreendedor, que vem em encontro ao que a Raquel estava falando, né, sobre esse encontro com o mercado. Né? Então, primeiro a gente precisa conhecer, e não só internamente, mas conhecer externamente. Então, a gente tem 4 campos que estão fazendo esse mapeamento em 2021, que é Machado, Inconfidentes, Muzambinho e Carmo de Minas. Então, são os 4 que vão fazer o mapeamento. Nesse mapeamento, eles vão analisar capital humano, a parte financeira, as políticas, as instituições e o mercado. Desse material, desse mapeamento do ecossistema, nós vamos poder fazer essas aproximações, conhecer quem são as outras instituições e poder fazer outras parcerias. E aí a gente entra no leque das inovações abertas, que também é uma demanda que tem surgido, igual ela disse lá, que a empresa procurou pesquisadores para poder fazer esse grupo de pesquisa, e muitas empresas, elas abrem, então no site, por exemplo, a Embraer, a Natura, elas têm no site delas as demandas, então a inovação aberta eles lançam lá, e um grupo de alunos, de pesquisadores, vai lá e submete, e se for aprovado, vai desenvolver aquela tecnologia com o custo, né, da própria empresa. Então, a Embraer vai pagar por isso, a Natura e outras, né? Eu sei que a Cochupé vai começar com isso, conversei bastante com eles, e eles vão também iniciar esse projeto de inovação aberta. Então, é uma forma também da gente ter essa conversa. Dessa inovação aberta pode surgir pesquisas ali de TCC, que vocês podem aproveitar para conduzir. Você pode utilizar, abrir novos grupos de pesquisa, grupos de estudo aqui na instituição. Então, porque é da pesquisa que muitas vezes vem para uma inovação, para algo mais de peso tecnológico. Porque essas startups, elas são algo mais fluido, né? Mais leve, mas não que não seja de grande importância, porque a gente vê que essas empresas que ela deu lá de exemplo, iFood, 99, outra, não foram empresas que tiveram o investimento inicial, elas não precisaram comprar equipamentos para abrir, foi fruto de um modelo de negócios diferenciado, atrelado às pontas, e surge aí esses negócios que hoje são os unicórnios brasileiros, as empresas de mais de milhões, né, que muitas vezes são vendidas. Então, esse mapeamento a gente vai fazer, vai ter muita informação interessante. O outro projeto também que eu falei foi o dos meninos do Elite Júnior, que também a gente está com 6 campi envolvidos, né? 2 não conseguiram fazer para esse ano, mas para o ano que vem eles vão também participar disso. E outros editais que a gente acaba abrindo aqui. O de empresas filhas que ela falou, que eu também coloquei ali no chat, é uma parte da gente conhecer quem são os egressos, né, os nossos alunos que são empresários. A aproximação com eles hoje é um pouco mais leve, eles normalmente são mentores dessas startups, eles são convidados para ser banca e ser mentores nesses eventos,
mas a gente tem vamos chamar de ambição, né, que eles participem muito mais, porque eles acabam sendo um resultado da instituição, eles passaram por aqui, eles tiveram um aprendizado e criaram os seus negócios, né? E é muito interessante que uma dessas empresas, que faz parte das empresas filhas, é uma startup que nasceu de um edital nosso, que é o Desafio de Inovação Tecnológica. Esse ano nós não lançamos, né, esse edital, que a gente teve que priorizar alguns por conta de recurso, mas eles hoje são uma empresa. Então, é de Poços de Caldas, não sei se tem alguém de Poços, então são 2 meninos que montaram uma empresa, e essa eu posso falar que ela é filha mesmo do IF, porque eles receberam recurso, receberam bolsa para desenvolver a tecnologia, e hoje eles são uma empresa formal. Alguém colocou uma pergunta, né? Vou ler aqui quem é. O Dácio colocou aqui, qual é o caminho que você indica para os professores que são DE da área... O que é o DE que você quer dizer aqui? Para esses projetos. Dácio, esse DE aqui, eu não sei o que é a sigla. Isso, Dácio, eu tô lendo aqui. Você falou, eu tô lendo a sua pergunta para eu poder responder aqui. O caminho que você indica para os professores que são... Aí foi DE... Exclusiva, Cristina? Hã? Dedicação exclusiva, será? Deve ser dedicação exclusiva. Então, pela política de inovação, até os professores com dedicação exclusiva, eles podem participar, sim. Tem alguns critérios, né? Alguns pontos. Eu até conversei com o Tiago, que entrou agora como pró-reitor, para a gente fazer um manual sobre isso, sobre o que o professor, né, quem é da instituição, até onde ele pode ir. O Tiago achou muito interessante, mas eu acho que ainda não teve tempo da gente sentar para fazer. Mas a política de inovação permite, sim, que você tenha um negócio. O que você não pode ser majoritário dela, ter uma dedicação total. Então, você pode ter uma parte dela. Então, isso não impede. Mas aí tem horas, as horas de dedicação, eu não sei se hoje está 240 horas anuais que você pode ter de dedicação. Tanto tendo uma empresa, como prestando serviços externos, né? Você pode também prestar... eu acho que aumentou, não está mais 135. Com a última legislação, eles aumentaram um pouco. Era realmente 135 ou 140, alguma coisa assim, mas agora é mais de 200 horas que eles modificaram. Mas é possível, tá? Só tem que ter esse critério. Agora, tem exemplos, por exemplo, tem um professor que eu gosto muito da USP, não sei se quem está aqui conhece, que é o Banhato. Ele é inovação pura. Ele tem até projeto em parceria com o Campus Poços de Caldas também. Ele, uma época da vida dele, ele pediu afastamento sem remuneração para se dedicar a algumas empresas que ele criou, né, dentro desses projetos de pesquisa. Então, assim, se o negócio estiver realmente ganhando valor, você pode também pedir esse afastamento sem remuneração. Eu acho que é por 2 anos, depois mais 2 anos, eu acho que é o máximo 4 que pode. Mas também não tenho certeza desse número, se é 2 e 2, tá? Mas eu sei que pode pedir. Então, assim, você pode sim. Então, a gente tem esse exemplo de 2 professores que estão dentro de uma startup, né? Uma startup até, ela veio de uma demanda da Faculdade de Medicina aqui de Pouso Alegre, que eles queriam participar do edital da corrida. Aí eles entraram em contato com alunos da ciência da computação de Muzambinho, que entraram em contato com o professor. Então, hoje eles têm uma equipe. Então, eles estão aí fazendo o protótipo deles. É um negócio de impacto social, é uma startup de impacto social ligada à área da medicina. Então, é possível ter, mesmo com dedicação, você ter uma parte de um negócio, né? Não ter a empresa inteira.
Tem mais alguma pergunta? Bem, Adélia, não sei se tem mais coisa para a gente falar aqui da diretoria, se vocês tiverem outras dúvidas. Ô, Cris, uma coisa que eu queria aproveitar que o pessoal está aí, né? A gente tem muito docente, né, na web. Então, tentar já colocar, por exemplo, né, sensibilizar os alunos, se profissionalizarem, né? A gente costuma falar assim, por exemplo, a gente tem aquela fase do estudo, da pesquisa, e a gente tem aquela fase que a gente tem que ir à luta para vender o nosso peixe, vamos dizer assim, né? É muito do que a Raquel está falando. Então, a gente tem que procurar ajuda do governo, ajuda de outras instituições, essas ajudas elas são pedidas em rede, os institutos federais são bem poderosos, têm uma rede nacional bem forte, então a gente pode, muitas vezes, aproveitar expertises de outros institutos federais também, de universidades, enfim. A gente tem que tentar agir como se a gente estivesse trabalhando já numa empresa, né? A gente deve usar, por exemplo, a sala de aula, mas já se profissionalizando, já adotando uma postura que a gente entende que o objetivo principal é transferir aquele conhecimento para a sociedade, né? Para as empresas, para as indústrias. Então, eu acho uma coisa muito importante, principalmente no final, por exemplo, quando os alunos... o ideal é desde o jardim, mas como isso não é possível para algumas gerações, o que acontece? Pelo menos nessa fase final de curso superior, curso técnico, ou o caso dos institutos federais, que são ensino integrado. Então, é muito importante a gente sensibilizar os discentes para isso, né? E a gente ser mais do que professor, né? Tentar ser um consultor do aluno, tentar ser um mentor do aluno, no sentido de estar profissionalizando esse aluno e preparando esse aluno já para o mercado. Então, eu acho isso muito legal. Se a gente começa a trabalhar isso em sala de aula, ajuda muito, sabe? Muito mesmo. Porque uma coisa que a gente percebe, por exemplo, a gente percebe no MIT, a gente percebe enquanto lança editais, a Cristina mesmo citou vários editais aí que foram lançados, incluindo de corrida de startup. O que acontece? A gente percebe que os discentes, eles vêm muito sem noção, sem base de como as coisas acontecem no mundo dos negócios. E quando eu falo isso, eu não estou falando assim, de saber detalhes, não, porque isso, normalmente, se você não está ali em gestão de negócio, você não tem maiores detalhes, mas você tem que ter uma noção, pelo menos. Então, os alunos, eles estão chegando muito sem noção, e isso atrapalha. Às vezes, eles podem ter uma boa tecnologia na mão, né? A tecnologia pode ser produto, pode ser processo, enfim. Como a Cristina falou, pode ser disruptiva, pode ser aproveitável, pode ser comercial, porém, eles estão sem conhecimentos, assim, básicos em termos de negociação. Então, e de como a gente lida com as empresas, né? Então, a academia precisa, como um todo, né? Não falo só professor e aluno também, técnicos, enfim. A gente precisa começar a entender a linguagem, né, da iniciativa privada, a linguagem do governo, e a gente tentar negociar aí dos dois lados, né? Você quer me ajudar nisso? Olha, eu tenho uma ideia. Você pode me ajudar naquilo? Né? O princípio é esse. Então, a gente está precisando desenvolver como é que eu vou... o termo fugiu agora.
esse desembaraço, né? A gente precisa começar a falar a linguagem do público que a gente está conversando e saber negociar com eles, né? E pedir ajuda, por exemplo, muitas vezes é como a Raquel estava falando, eu achei muito legal essa parte que a Raquel falou, a gente refletir qual que é o nosso problema, né? O nosso problema, o nosso maior medo é o quê? Quando a gente desenvolve um produto, escrever a redação da patente que vai ser protegida, ou do programa de computador, enfim. O nosso problema é não saber lidar com a iniciativa privada, a gente tem receio, a gente está inseguro, né? O que a gente precisa de fato? Porque quando a gente reflete sobre isso, a gente pode ir na causa. Então, por exemplo, a gente vai precisar sensibilizar mais quem? O que a instituição precisa desenvolver para que a gente possa ficar mais seguro? Né? Adélia, a gente tem algumas perguntas aqui, vou aproveitar agora o tempo antes que termine. Só um minutinho, tá? Tem uma pergunta aqui, olha, levando em consideração o exemplo, né, do campo IF Sul de Minas, para uma instituição pública, ainda existe um tabu em fazer parceria com iniciativa privada, exatamente por não entender a dimensão dessa parceria, como conversar com a comunidade acadêmica, corpo docente e gestão da instituição. Realmente, esse ponto é o que a Raquel também citou, a Adélia também falou, que é uma parte da cultura ainda da instituição. A gente sabe que antes a gente tinha, dentro da missão das instituições de ensino, vamos chamar isso no geral de universidade, era só o ensino, né, e a pesquisa e a extensão. Dentro disso, eles se fechavam dentro de uma torre de marfim, que era o que chamavam, e ela não podia fazer conexão com o mercado, porque era como se eles estivessem indo contra a sua própria razão de ser, né? Hoje a gente teve uma quebra disso, que é a terceira missão da universidade, que é o desenvolvimento econômico e social. Então, hoje já existe isso. Então, a universidade, ela né? Então, vamos falar de universidade, para não ter que falar universidade da instituto, mas tá, vocês entendem. Então, é ensino, pesquisa e extensão. E o próximo que entra em inovação é o desenvolvimento econômico e social. Aí entra a participação com o mercado. Então, realmente tem essa briga dentro das instituições, porque cada um tem o seu lado de ver, mas isso não impede que quem gosta de transformar a pesquisa básica em realmente uma inovação e buscar parceria, ele é mais ou menos que o outro, porque é maneira de enxergar onde esse professor, onde esse pesquisador está. Então, não tem, assim, acho que o certo ou o errado. É o que você realmente quer. Eu sou do lado de realmente fazer o desenvolvimento econômico e social, e não só o desenvolvimento econômico, mas sim causar um impacto na sociedade. Então, a gente trabalhar, transformar a pesquisa e não deixar ela fechada dentro de um livro, dentro de um TCC, dentro de um projeto que vai ficar dentro de uma biblioteca. Antigamente só em papel, né, levando poeira. Hoje a gente já tem as bibliotecas, né, o Google e tudo mais, que tem esse monte de artigo, mas ainda é meio fechado esse mundo da pesquisa, né? Para você ter acesso a um artigo hoje, você tem que estar dentro de uma universidade. Então, uma pessoa comum não consegue entrar na Scopus, na Web of Science ou outras para fazer uma pesquisa de artigo e nem sabe como fazer esse tipo de pesquisa de identificação do estado da arte, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente tem que conseguir quebrar. O IF Sul de Minas é um excelente exemplo de quebra realmente de paradigma. Por quê? Porque a gente tem um reitor e um corpo, maioria de diretores, que acreditam nisso e que investem nisso. E que estão com as portas abertas para fazer parceria com as empresas. Então, essa parceria, ela pode ser uma parceria mais simples, com um projeto pequenininho, mas também pode ser alguma coisa mais arrojada, né? Hoje a gente teve uma reunião de manhã com uma empresa que tem uma tecnologia protegida conosco, a gente só tem 3% deles, mas é um produto que está no mercado,
Então, é uma parceria feita de um professor com um grupo de empresários, e é uma patente nossa que hoje está no mercado. Então, assim, fazer um acordo de parceria, se você tem dúvida, você pode entrar em contato com a gente ajuda a redigir esse termo esse acordo de parceria. Se você também quiser buscar uma parceria, a gente vê quem são as empresas e vai atrás. A gente está criando aqui, tentando, né? Porque aqui na diretoria, bem, eu, a Adélia, eu tenho a Rafaela e o Dário que é bolsista e a Rafaela que é estagiária. Então, assim, eu e a Adélia mesmo, né? Então, isso acontece em qualquer instituição, sabe? Não é só aqui. Qualquer instituição, a parte de inovação ainda é pequena, então é muito nova ainda, né? Então, a diretoria tem 2 anos só. Então, assim, a gente está tentando criar um escritório de negócios. O que eu pedi para o Dário fazer? Um levantamento do que a gente tem hoje de patente, de registro de software, quais são as áreas, e fazer uma busca de quais são as empresas no Brasil da mesma área, para a gente poder começar a conversar e mostrar o que a gente faz. Tá? Então, assim, parceria, a gente tem muitas parcerias. O pessoal da ProEx, da extensão, faz muita parceria. Por exemplo, está tendo a feira de estágios. Tudo aquilo são parcerias com aquelas empresas. E nós aqui fazemos na pesquisa parceria também. E parceria não só com a empresa, a gente tem parceria com outras instituições. Semana passada a gente teve um evento que foi com a ICTEC, que foi o 2º Fórum de Impacto Social, e foi com o Instituto Federal do Mato Grosso. Então, assim, se você quiser, se você tiver vontade de querer conhecer mais, marca, a gente conversa sobre essa parte aí de parceria. Mas a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Eu estou terminando meu doutorado, eu faço estudo do front-end de inovação para as indústrias, para as universidades. Ninguém nunca olhou um front-end para uma universidade, e realmente isso que você falou aí do inimigo, já até me brincaram comigo, mas não tem nada a ver de ser inimiga de tudo isso. Eu estou realmente abrindo ali um novo caminho, um novo olhar para a parte de pesquisa que realmente consegue ser transferida para a sociedade. Não sei se eu respondi o que você queria, né? Um outro que perguntou, acho que foi o Ezequiel, se eu não estou enganada, por onde começar através de um projeto de startup? E como fazer isso com o setor privado? Bem, o setor privado, ele trabalha num time muito diferente do nosso. Então, a gente não pode ter aquela pesquisa que demora, né? Tem que ser muito ágil. Tem que ser bem rápido. Mas se você quiser abrir uma startup, aproveitando o edital da ICTEC, né, que está aberto, aliás, se você tiver uma ideia de um negócio, junta aí com uma equipe, submete. Lá não tem recurso. Esse edital é sem recurso nenhum. Mas se você tem o capital intelectual lá, que vão te dar todo o apoio para você poder desenvolver, se capacitar e transformar aí essa ideia inicial em realmente um negócio. Aqui a gente tem, a partir do hackathon, você pode participar, e dali pode sair uma startup, e da própria edital da corrida de startups, que também pode sair. Então, também, se quiser conversar, a gente também ajuda aí nesse ponto a fazer aí os links que vocês possam precisar conversar com alguma empresa. Agora, uma empresa, ela só vai investir numa startup se ela já tiver um protótipo funcional, você testou ela com o mercado, porque ninguém vai comprar a ideia ninguém vai pagar por ela, porque a ideia cada um pode pegar. Então, você tem que já ter ali testar, validar isso. E para validar isso, existem várias técnicas para você validar. A gente tem o próprio Canvas, que é um início para você validar, o Design Think para você validar, e esses eventos que a gente faz que tem esse caminho. Então, se você quiser aprender sobre isso, se inscreve depois no edital do Hackathon. Não sei se você é externo ou não, né? Esse ano é só para internos, mas esses eventos também ajudam de você conhecer esse caminho aí para se projetar uma startup. E fazer apresentações dela também é uma super dica. Você tem lá uma ideia, tem um evento não sei aonde que você pode falar da tua startup. Vai lá e apresenta. Por que é legal isso? Porque você vai ter feedback de uma banca, mesmo que ali você não consiga recurso nenhum, mas o feedback do mercado vai ser muito importante,
para você pivotar, isto é, para você repensar o seu negócio, o seu modelo e mudar algumas coisas que vai ter atendimento com o mercado. Está tendo aqui já algumas conversas, né, Fernanda? Se possível, no futuro, poderiam abrir para outros IFs e Fs. Sim, o ano passado o Hackathon foi aberto para a comunidade externa. A corrida de startup a gente faz aberto também, só tem que ter alguém aqui do Instituto, sabe? Tem que ter um ponto aqui, um professor ou um aluno para poder tá junto. Mas a gente faz editais externos também. E deixa eu ver, a Joelma, será que uma das barreiras que vai de encontro ao que a Adélia falou não seja pouca estratégia de divulgação? Também pode ser que esteja pouca divulgação de tudo que é feito, né? Então, dentro da estratégia, assim, a gente todo início de ano, eu e Cindinário, a gente ia nos campi, contar tudo o que ia acontecer. Então, a gente tem, assim, os nossos pontos dentro dos campi, que são os coordenadores de pesquisa, né, que estão no NIP, coordenadores do Elite e os coordenadores de Espaço Maker. Então, a gente passa para eles e deles tem que expandir, tem que acontecer. A gente também divulga, faz reportagem, marca essas lives para conhecer. É um ponto. O outro ponto agora que a gente está fazendo, estamos terminando um e-book sobre o que é de inovação que o IF Sul de Minas tem. Então, se você quiser saber de empresa júnior, vai estar lá falando sobre empresa júnior e quais são as empresas júnior, você pode entrar em contato com elas para bater papo, né? O outro ponto é o Elite Júnior também, que é uma estratégia de divulgação para a gente poder conseguir aumentar os braços aqui da diretoria e chegar no ponto que a gente quer, que são os alunos. Quando ela fala que o aluno chega cru, falta no currículo, a importância dos editais, eu acho que não é assim, que ele chega cru, porque a gente... cada um tem um momento. Então, tem gente que desde pequeno já tem aquele lado empreendedor. Tem, às vezes, exemplos na família que pode ir atrás disso. Mas, às vezes, não tem. Então, que ele chega aqui cru é porque ele realmente não sabe nada por onde que ele tem que começar. Então, a gente pega aluno do zero para a corrida de startups. Então, até esse ano, a gente mudou o edital no começo do ano. Eles fizeram primeiro, passaram por uma pré-avaliação, então entraram, eu não lembro quantas, fizeram acho que 3 ou 4 semanas de atividade para melhorar a ideia deles. Aí, disso daí, eles fizeram uma apresentação e a gente selecionou 6. Então, a gente mudou a maneira para eles chegarem um pouquinho melhores. E mesmo assim, ainda são crus. Então, assim, não é uma disciplina de empreendedorismo que vai modificar isso. Eu acho que é uma construção. Eu acho que aos poucos eles vão tendo isso. E a melhor maneira é quando se tem exemplos. Então, quando a gente vê exemplos ali no teu campus de empresas júnior que são excelentes, a gente tem empresas júnior muito bacanas aqui no IF Sul de Minas, e das startups, vai fazer com que o aluno busque mais informações. A gente está aqui à disposição, a gente fez 3 lives só de inovação esse ano. Depois a gente teve um evento no início do ano sobre educação empreendedora, que foi voltada para a maior parte para os professores, para eles entenderem esse universo. E no final do ano, em novembro, a gente tem a Semana Global de Empreendedorismo, que também tem muita informação. Então, assim, a gente está melhorando, né? Não vou falar que está nada perfeito, porque nada nunca é. Mas a gente está tentando aí evoluir e jogar essa informação. Esse e-book é uma estratégia para o aluno, na hora que entrar no Instituto Federal, ele recebe o e-book e ele olha e fala assim, se eu quiser mexer com empresa júnior, mais ou menos assim. A gente tem uma resolução para isso de empresa júnior, né? O que mais aqui? Porque eu tive um boom quando entrei na corrida de startup e tenho muitas dificuldades, mas está sendo muito importante. Joelma, é você que está aí, é verdade, realmente, né? A Joelma participou dessa primeira fase, né? Da corrida, que foi a corrida mesmo, né? O momento da corrida, para ver quem eram as 6 que iam ser selecionadas para receber os 10 mil reais e continuar aí nesse processo, tanto com a mentoria do Rubens, que é o da Solve, como com o pessoal da Incetec, que traz capacitação de todas as áreas possíveis. O processo não é fácil,
porque ninguém ali é empreendedor. E ainda tem um processo burocrático da instituição, que tem que fazer os orçamentos e tudo mais. Então, tudo isso é uma dificuldade, mas eu tenho certeza que eles vão sair muito mais fortes, uma startup muito mais firme de passar por esse processo. Tá a gente falando assim que a correria da vida acadêmica, né, não procuramos muito essas oportunidades, mas eu acho assim que muitas vezes a gente faz o tempo da gente. A gente tem a prioridade acadêmica, as notas, mas a gente sempre tem que arrumar um tempinho para dar aquele plus. Eu falo assim, quando a gente entra na universidade e a gente vai sair da instituição, a gente sai igual todo mundo. Todo mundo teve as mesmas disciplinas, todo mundo teve... É igual, né? É um ensino gratuito, de qualidade e uniforme. O que vai fazer de você o diferente? Aquilo que você busca mais. E dentro de uma instituição pública, você tem um monte de coisas a mais para você agregar o currículo. Ser de uma empresa júnior eleva tanto o currículo que você não tem noção. Porque ali você vai ser um diretor financeiro, um diretor de marketing, um diretor de alguma coisa, para você poder colocar isso até no seu currículo. Lúcia, pode falar. A Lúcia é do Elite. Só um minutinho, Cris. Espera aí um pouquinho. Ezequiel, pode colocar o convite aqui. Não sei o que você está falando de um convite. Oi, Lúcia. Eu estou ouvindo você falar, eu estou imaginando que a gente tem que ter, além de disciplina regular de empreendedorismo e inovação, em qualquer curso do IF de Minas, todos os cursos, porque todos os cursos vão produzir conhecimento e o curso que seja, pode produzir um conhecimento que seja aplicado, né? Que tenha mercado. E a gente tem que trabalhar essa linguagem do empreendedorismo e inovação, não só nas caixinhas dos cursos, né? Mas fazer disso uma política do campus, né? Para que as pessoas das mais diversas áreas possam ter o contato o quanto antes com essas metodologias, com esse vocabulário, porque passa tanta coisa dentro da instituição que poderia ajudar no desenvolvimento e aquilo acaba na gaveta. Cris? Gente, no chat aqui, o Ezequiel colocou aí um convite do IF do Pará, né? Que tem uma palestra Criatividade e Inovação, são 80 vagas, e o evento agora já é dia 30, amanhã, né? Das 9 às 11. Tá? Se você tiver o link da inscrição, se o pessoal conseguir fazer a inscrição, agradeço, Ezequiel, pelo convite. Muito joia. Então, Cris, reforçando aí o que a Lúcia falou, né? A Lúcia, inclusive, é coordenadora do Elite Machado. É um fato, né? Então, eu estava até comentando isso com a Raquel quando caiu, que justamente essa estrutura multicampo que a gente tem, né, de autonomia jurídica e administrativa em cada campus, isso, o que acontece? A gente tem que sensibilizar os diretores, né, a gestão do campus também, para exatamente reforçar o que a gente está querendo, né? E fazer inovação, trabalhar inovação na instituição, o empreendedorismo, porque como a Lúcia falou, e eu do NIT já vivi, né? Vivo isso. Tem muita pesquisa na gaveta boa, né? E muitas vezes ela fica lá na gaveta, né? Então, a gente tem que sensibilizar todos os públicos, né, da instituição, da gestão até o assistente, né? Então, precisa haver essa sensibilização, e essa sensibilização precisa existir em todos os campos para que a gente consiga realmente, né, produzir inovação, produzir um ambiente que propicie ter mais inovação, ter pesquisas mais arrojadas, né, empresas mais arrojadas.
criadas aqui. Então, isso é muito necessário, sabe? E hoje, de uma maneira geral, a gente estava falando sobre, você estava falando sobre a questão do aluno chegar, que alguns chegam cru, né? E a maioria, né? A gente pode dizer, eu enquanto MIT, digo que a maioria chega, são raros os que têm noção. E quando eu falo isso, eu não falo do espírito empreendedor, porque isso ninguém ensina. Ter espírito empreendedor você não aprende. Agora, você aprende como as coisas funcionam. Então, o que eu percebo, e isso não é por culpa só da academia, isso já começa em casa também, né? Em todos os ambientes da nossa vida, a gente tem que ser ajudado a ter noção, a entender como as coisas funcionam de uma maneira geral. E hoje, os alunos, eles estão chegando muito despreparados nesse sentido. Então, não é questão nem de ter espírito empreendedor, não. Às vezes até tem um espírito empreendedor, mas não tem noção. Então, os professores, né, diretores de academia, gestores, pró-reitores, reitores, têm que trabalhar muito isso para a gente poder realmente fazer inovação, né, de qualidade na instituição, né? E o crescimento em rede, né? Fazer parcerias, né? Então, o pessoal que está aqui do IF do Pará, não sei se tem de mais alguns outros lugares. Então, essas parcerias, esse fortalecimento também é importante para a gente. Então, é trocar figurinhas, é fazer pesquisa em parceria, desenvolver startups em parceria. A gente tem parceria com o IFSP, com o desenvolvimento de pesquisa também, que está fazendo. A gente tem pesquisas entre os campi também, para poder trocar as figurinhas internamente. Oi, Joelma, pode falar. Ei, Cris. Olá, Adélia, Rafaele, são pessoas que a gente tem tido contato. Ai, que alegria, gente. Eu fico até emocionada de poder estar aqui. Sinceridade, porque... E quando eu vejo você falando assim, porque eu sou do IEF de Minas, e eu cheguei lá em 2019, mas quando esse retorno para casa foi que ampliou meu horizonte em relação à nossa instituição, que eu amo, 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 amo. E o que acontece? E quando você falou, você trouxe essa questão da parceria, Cristina, que eu achei maravilhosa, assim, porque a nossa startup, graças a Deus, nós ficamos em 5º lugar, gente, participem, convidem pessoas para poder participar. Assim, a gente está dando muito trabalho para as meninas, mas muito mesmo, mas é uma coisa assim que é um divisor de água na minha vida. Eu sei que eu coloquei aí no chat, mas eu estou repetindo e não me canso de repetir, por quê? A questão da parceria. Quando você traz a questão da parceria de pesquisas, gente, quem está participando do desenvolvimento do nosso aplicativo, que a gente está desenvolvendo um aplicativo, são 2 pessoas que não são da instituição. Então, assim, esse horizonte que a instituição abriu foi uma coisa assim, para mim, foi uma coisa assim maravilhosa. Talvez resuma o que eu sinto. Sabe, um presente, porque eu tenho 2 irmãos que participam comigo nesse desenvolvimento desse aplicativo. Tem um que ele despertou que ele precisa estudar, que até então não via esperança em estudar, não via motivo para estudar, mas a ideia do nosso aplicativo partiu dele. O que o IF abriu em mim? Porque a ideia não foi minha, mas eu comprei a ideia, no sentido assim que eu fui a representante do IF, que viu uma outra pessoa, um potencial, e nós nos unimos e compramos a ideia, estamos desenvolvendo a ideia, e está sendo uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, e poucos, Cristina, lá do Instituto, da minha turma, que eu falo da minha turma de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, sabem disso. Na época, eu coloquei o edital que eu era mediadora do grupo. E aí eu peguei e compartilhei com o grupo nosso, do 6º EAC, que agora a gente está no 6º período. E ninguém se interessou.
Então, assim, eu fiquei tão... E porque é uma coisa tão enriquecedora, ter conhecido o Rubens, a equipe toda que permeou as outras startups, as ideias, as inúmeras ideias que foram, sabe? E como que tudo casa, como que o aprendizado de um contribui para o outro. E eu achava que a minha área era fechada, que era só... Me desculpem a palavra, mas quando eu entrei no curso, eu achava que eu ia só medir terras, e não é isso. O meu curso ele é muito mais que isso, o meu curso é maravilhoso, e o meu curso me proporcionou ampliar minha visão, abrir meus horizontes, e estar mexendo em algo, fazendo algo com outras pessoas que estão fora do meu campo de atuação, fora da minha instituição, mas de alguma forma, eu passo para eles esse meu aprendizado, tudo que a instituição tem me oferecido. Então, assim, quando eu trouxe a questão da divulgação, até nesse sentido, sabe? Talvez, assim, porque a gente que está do lado de cá, Cristina, talvez tenha um feedback, dar esse feedback para vocês, sabe? Porque tem muitos alunos que eles não têm noção do quanto essa corrida de startup, foi o primeiro edital, assim, fora que eu tenho participado, que eu estou participando, e eles não têm noção do quanto isso agrega na nossa formação, do quanto isso nos enriquece. Muito obrigada, tá, meninas? Obrigada, viu, Joelma, pelo seu relato, isso deixa a gente muito feliz em saber que a parceria fora também deu certo, que ótimo, né? Então, assim, gente, são pequenas ações que a gente faz aqui, são pequenos tijolinhos que a gente tem construído, tem colocado aqui, muito em parceria com os campi, com o pessoal do Elite, né? O Elite está muito mais próximo nosso agora, o pessoal dos espaços Maker, os próprios coordenadores de pesquisa, coordenadores dos NIP, mas a gente ainda precisa de avançar mais, de fazer novas parcerias, de avançar bem mais, porque essa experiência, né, é isso que vai deixar o aluno com aquele, vamos chamar de currículo a mais, aquele plus, que ele vai sair realmente com diferencial. É ter participado de pesquisas de iniciação científica até a participação em startups. E cada um tem uma maneira. Tem gente que não gosta disso, mas tem gente que ama, que vibra com isso, né? Então, eu tenho alunos da medicina veterinária que eu conheci já há bastante tempo e tem uma aluna, assim, que ela já é a segunda empresa que ela está tentando criar. Então, ela tem a primeira e agora já está na segunda. E fora isso, ela ainda aproveitou a experiência de ir para fora, fazer o intercâmbio em Portugal. Então, assim, são muitas oportunidades que o IF Sul de Minas traz, e outros institutos federais também, outras universidades também, mas eu posso falar mais com propriedade do IF Sul de Minas, e de tudo que a gente vem tentando colocar aqui na diretoria de inovação para vocês. Então, eu me coloco sempre à disposição, quer bater um papo, quer me mandar mensagem, estou à disposição, é só entrar lá no site, você me acha, e eu acho que a gente pode encerrar por aqui a nossa conversa. Vou deixar aberto lá mais um tempinho das perguntas, às vezes alguém fala assim, nossa, eu podia perguntar sobre isso, depois eu dou uma olhada na lista de presença para a gente fazer o certificado, tá? A gente demora um pouquinho com o certificado, porque a gente tem um monte de eventos e às vezes o nosso sistema SWAP não nos ajuda muito a emitir certificados. Então, se demorar um pouquinho, você pode dar uma cobradinha na gente, mas a gente vai sair, tá, o certificado de todo mundo. E me coloco aqui de novo à disposição. A gente tem no site institucional, tem lá uma janelinha ligada diretamente ao NIT, mas a gente colocou aqui a rede social, né, que é onde a gente está divulgando mais coisas, que é o Instagram daqui, né? Eu chamo de NIT, o Instagram é só NIT, mas ele trata de tudo da diretoria de inovação, tanto de empreendedorismo como de inovação. Bem, agradeço aí a participação. É uma pena que a Raquel teve problema. Se vocês tiverem perguntas para a Raquel, coloca lá. Vou tentar fazer mais alguma parceria com ela para alguma outra bate-papo, ou então para trocar alguma figurinha aí, que a experiência dela é excelente. Tá? Só lembrando que a gente também tem um polo Embrapi de cafeicultura que fica em Machado, né, Lúcia? Só lembrar, porque desse nosso ecossistema de inovação e de empreendedorismo, eu não falei do polo de inovação, que é realmente algo muito grandioso que nós temos também aí para a sociedade. Gente, até agora, então, obrigada
a participação de hoje. Desculpe pelo tempo, pelo problema da Raquel, mas eu acho que esse bate-papo e conhecer o que é o IF Sul de Minas também, acho que valeu muito a pena, pelo menos aqui para a gente também, que pôde ter esse tempo aí com vocês. Obrigada, até a próxima.